Boa noite, Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus possa estar no nosso meio para nos abençoar, nos santificar pela presença do Seu Espírito, e que os louvores aqui cantados, que a palavra que será estudada, as orações que serão proferidas aos céus, possa ser recebida pelo Senhor e haja bênção para a vida de cada um de nós. O salmista Davi diz no Salmo 92, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. Nós viemos aqui nessa noite para louvar ao Senhor. Que cada um de nós, então, sejamos instrumentos de louvor para Deus. Amém. Que bom que você veio nessa noite apresentar ao Senhor o melhor louvor. E é bom cantar louvor ao nome do Deus eterno. E nada melhor do que confiar nele. Nessa noite nós vamos louvar ao Senhor estamos sem pianista, mas vamos louvar com a nossa voz ao Senhor, cantando sentados mesmo o hino 344, Confiarei. Louve ao Senhor, apresente a Ele o seu louvor com essa música especial que estaremos cantando agora. Senhor, eu quero sempre andar, as tuas palavras, Senhor, eu quero sempre escutar, as tuas verdades, Senhor, quero levar comigo onde for, a tua lei, o teu querer, curiosidade, eu quero viver. Tu és a força, se fraco estou, só em teus braços encontro calor. Quando vier a tristeza ou a dor, confiarei em teu amor, confiarei em ti, Senhor. Desejo seguir, deixando o mal para trás, se busco tua face, Senhor, ali eu sei que estás. Eu quero viver plenamente, quero esquecer o que já passou. Usa meus pés, as minhas mãos e faz morada em meu coração. Tu és a força, se fraco tu estou, só em teus braços encontro calor. Quando vier a tristeza ou a dor, confiarei em ti, amor, confiarei em ti, Senhor. Confiarei, és a força, ser fraco tu estou, só em teus braços encontro calor. quando vier a tristeza ou a dor, confiarei em teu Amor, confiarei em ti, Senhor. Amém? A nossa confiança em Jesus não pode nunca deixar de acontecer, porque em meio a lutas, a confiança é algo que nos faz motivar a continuar na nossa luta, sabendo que Ele cuida de nós.
Ele nos ouve, e essa é a certeza que nós temos nessa noite, que a despeito de nossas fraquezas, temos um Deus que ouve as nossas orações. Esse é o louvor que nós iremos cantar com bastante alegria, o hino 361, Deus nos ouvirá. Eu convido a igreja a ficar em pé e louvarmos o Senhor com esse louvor. Se puder aumentar um pouquinho mais o retorno, agradecemos. Erguemos nossa voz ao céu, e Deus se inclina para nos ouvir. São tantos os anseios que queremos entregar, pois cremos em seu grande amor. Problemas se resolvem pelo seu poder. Enfermos são curados pela fé. Os lares destruídos são erguidos outra vez. A vida nova então se faz. Deus nos ouvirá, nossa voz atenderá, se com fé nos achegarmos aos seus pés. Santo é o nosso Deus, grande é o seu poder, nosso coração humilde em contrição, derramamos em suas mãos. Cumpra-se em nós então o seu querer. Aquilo que pedimos em favor de alguém, Deus sabe como atender. Perante sua face então, unidos como irmãos, clamamos com maior fervor. Deus nos ouvirá, nossa voz atenderá, se com fé nos achegarmos aos seus pés. Santo é o nosso Deus, grande é o seu poder, nosso coração humilde em contrição, derramamos em suas mãos. Cumpra-se em nós então o seu querer. Amém. Oremos. Eterno Deus, nosso bom Pai, muito obrigado, Senhor, porque nos trouxe nessa noite à Tua casa para juntos louvarmos a Ti na beleza de Tua santidade. Obrigado, Pai amado, porque numa semana, num dia de correria, de lutas, de desafios, o Senhor esteve conosco, nos dando livramento, nos dando proteção e nos trazendo esse lugar tão especial para mais uma vez termos encontro contigo. Meu Deus, eu não sei o que vai no coração de cada irmão que nessa noite veio aqui. Quem sabe alguém está buscando por saúde, por algum problema na família, o Senhor que conhece todas essas coisas. Nós clamamos, meu Deus, que nessa noite o Senhor venha atender de acordo com a Tua vontade, os clamores, e que a nossa vida nessa noite esteja mais perto de Ti, que ouçamos a Tua voz através da palavra, que saímos daqui edificados através do Teu Espírito e mais animados para mais um restante de semana. Ser conosco, abençoa cada irmão mais uma vez. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Boa noite. O salmista, no Salmo 55, o verso 1, ele diz assim: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Esse é o momento que nós sempre reservamos para oração, para gratidão e para pedidos. Eu queria abrir aqui a oportunidade para uma ou duas pessoas que tivessem um pedido, um agradecimento, se manifestasse, por favor. Ismael. Boa noite, igreja. É bom, as últimas vezes que eu vim aqui, eu sempre vim para pedir por alguém, interceder por alguém. Hoje eu trago somente um coração agradecido ao Senhor. Esse ano de 2024 foi um ano de muita conquista para mim, e a melhor conquista que eu recebi ontem foi o presente de Deus, né? E ontem completei mais um ano de vida. Eu sou muito grato ao Senhor, porque até aqui Ele me ajudou, me deu saúde, me dá saúde. Então, eu só tenho de agradecer a Ele por esse ano e novo ciclo que vai começar a partir de ontem, né? E tenho certeza que Ele vai estar comigo, me dando motivação e, acima de tudo, confirmando a minha fé nos caminhos dEle e sendo cada dia mais fiel a Ele. Amém. Então, parabéns aí, né? Guarda bolo para nós. O nome da irmã, não gravei? Bênção. É. Ela pregou esses dias, eu já esqueci da bênção, né? Pode falar, irmã. Eu quero pedir oração em prol a um irmão de uma amiga minha. Não sei se vocês já ouviram falar de uma senhora chamada Carla, a que representa nos últimos tempos a irmã Helena White. Ela tem saído, tem convidado, ela é do Paraná, acho eu. E ela hoje, antes de eu vir para a igreja, ela ligou para mim aflita a pedir oração em prol do seu irmão Márcio, que teve ontem um ataque cardíaco, foi levado para o hospital lá na UTI, e hoje, quando eram 18 horas, os médicos chamaram os familiares, disseram que ele teve um derrame cerebral muito forte e que vai ser submetido a uma cirurgia quando forem 8 horas. Eu acho que essa hora já está a decorrer a cirurgia dele. E eu gostaria que os irmãos, por favor, vamos clamar em prol do nosso irmão Márcio. Que seja a vontade de Deus a se cumprir. E que seja Deus naquela sala de operação. Eu confio nas nossas orações. Então, eu quero que os irmãos nos ajudem nesse clamor. Chama-se Márcio. Obrigada. Muito bem. Eu me lembrei agora, recebi ontem um pedido da minha irmã, ela pedindo para uma tia. Ela caiu há um mês atrás, machucou o braço e, infelizmente, uma bactéria muito grave, está tomando um antibiótico maior que tem, né? E, por enquanto, ainda não resolveu. O nome dela é Jacira. Se você se lembrar, não é adventista, mas Deus conhece a vida de cada um de nós, né? Eu convido a vocês a nos ajoelharmos para nós orarmos ao nosso Deus. Eu vou dar 30 segundos para você fazer a sua oração individual e depois eu oro aqui da frente. Nosso amado Deus, estamos gratos nesta noite pelo dia que nos concedeu, a vida que nos dá, a oportunidade que temos de podermos estar nesse templo para recebermos de Ti a bênção que aqui viemos buscar, o alimento espiritual, através da Tua palavra falada, da Tua palavra cantada, que tudo sirva para nos aproximar e que estejamos atentos à voz do Teu Espírito falando ao nosso coração. O Senhor ouviu o pedido do Ismael, o agradecimento dele pela vida que o Senhor tem dado a ele, o pedido da irmã Bênção, o desejo que nós temos dos nossos familiares, dos nossos queridos, da tia Jacira também, que o Senhor esteja visitando-a no hospital,
E que, conforme a tua vontade, bom Deus, o Senhor possa resolver e que a gente possa estar atento à tua atenção, à tua misericórdia, à unção do teu Santo Espírito na nossa vida. Certamente, querido Deus, ao teu Espírito visitar os corações que aqui estão, aqueles que nos acompanham através das mídias sociais, cada um de nós temos os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas petições. Por favor, bom Deus, atende-nos conforme a tua misericórdia, conforme o teu querer. Nós não sabemos pedir, nós não sabemos, temos dificuldades de sabermos o próximo segundo da nossa vida. Mas o Senhor conhece tudo. O Senhor conhece, como o salmista diz, desde o nosso, lá do ventre da nossa mãe, até o último dia de vida aqui na terra e a eternidade que o Senhor nos dará. Então, querido Pai, segundo a tua vontade, segundo a tua direção, colocamos-nos em tuas mãos para que tudo seja feito conforme a tua vontade. Continue conduzindo os momentos a seguir. Use os teus mensageiros em nome de Jesus. Amém. Nós teremos agora a mensagem musical pelo irmão Ivo. Ele vai louvar o nome do nosso Deus. Boa noite, queridos. Uma alegria grande estar aqui nessa noite, poder compartilhar com vocês um louvor a Deus. É muito bom poder adorar o Senhor na beleza de sua santidade. Quando o Eric me convidou para cantar, ele disse que seria uma série sobre milagres, quarta-feira sobre milagres. Eu pensei, o que eu vou cantar? E aí o Senhor disse para mim, não existe milagre maior que a minha vida. Eu sou um milagre. O Senhor, Deus, tem concedido a mim muitos milagres. O testemunho da minha vida é um milagre do que Deus pode fazer por além. Você é um milagre. O fato de você existir, o fato de você estar aqui essa noite adorando ao Senhor, é um milagre. O fato de acordarmos todos os dias com vida é um milagre. Eu louvo a Deus, porque eu sou um milagre. Amém? Se fosse tocar retorno, eu agradeço. Se não der, tudo bem, dá para ouvir. Não consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor. Eu não sou o que devia ser, mas só tu com amor me limpas de meu mal, e este amor é que me ajuda a seguir. Um milagre, Senhor, um milagre eu sou. Senhor, tens feito em mim, até findar meu viver, dar-te-ei meu louvor, um milagre.
em caminhos de perdição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim, respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então só a ti pertenço eu. Um milagre, Senhor, um milagre eu sou, um milagre, Senhor, tens feito em mim, até findar meu viver. Dar-te-ei meu louvor, um milagre, Senhor, tens feito em mim. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Um milagre. Amém. Deus seja louvado. Boa noite, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Hoje eu vou apresentar a nossa mensageira da noite. Ela tem 55 anos, 4 filhos. Um dos filhos é o meu marido, né? Que ele se adotou para ser filho dela. Ela é cozinheira, uma ótima cozinheira, irmãos. É adventista há 25 anos, trabalhou já em vários departamentos da igreja, atualmente está no Ministério da Música. E ela tem um projeto missionário que é trabalhar no momento com a saúde das mulheres, em especial trabalhando com foco no climatério, menopausa, saúde da mulher. Que Deus lhe use. Amém. Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui esta noite dividindo a palavra de Deus com vocês. E se eu fosse perguntar para vocês, né, como o irmão cantou, se já aconteceu algum milagre na vida de vocês, eu tenho certeza que a gente não ia sair daqui hoje relatando muitos milagres, muitos, né? Pois só de você e eu estar aqui é um milagre, porque nós podíamos estar em qualquer outro lugar, pela nossa natureza pecaminosa, mas escolhemos estar aqui, e isso é um milagre. Mas antes de eu abrir a palavra de Deus, nós vamos orar, pedindo a direção do Espírito Santo, que Ele conduza tudo, para que ao sairmos daqui, saímos com a certeza que ouvimos a voz de Deus. Querido Deus, louvamos o Teu santo nome, porque estamos aqui em Tua casa de oração. Já ouvimos louvores, já ouvimos pedidos, já ouvimos oração, e agora nós vamos ouvir a Tua voz, através da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo conduza tudo que vai ser dito, para que possamos sair daqui com a certeza da Tua presença e da certeza da salvação em Cristo Jesus. Essas bênçãos eu te rogo, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Como diz o tema, nós vamos falar sobre o quê? Milagres. Mas hoje nós vamos falar de um milagre em especial.
esse milagre na Bíblia foi o último milagre que Jesus, né, fez. Depois deste milagre, ele morreu, né? E esse milagre aconteceu em um momento muito específico, faltando alguns dias para ele ir para o Calvário, né? Foi o milagre da ressurreição de Lázaro. E sempre que a gente estuda um tema, a gente se dedica mais a entender como que foi a história, procura alguns outros detalhes, e a gente se interessa mais pelaquela história, né? E isso foi o que aconteceu comigo. E também, se eu fosse perguntar para vocês assim, quem já perdeu um ente querido? Ou um amigo, ou um filho, ou um esposo, ou uma esposa? Se você já perdeu, você sempre vai ser empático com alguém que já perdeu. Porque quando a gente perde alguém muito querido, é muito doloroso. Mesmo quando eu e você temos a esperança da salvação em Cristo Jesus, nós sofremos. Agora eu fico imaginando as pessoas, e isso eu até choro, me deixa triste, quando alguém que perde uma pessoa querida, do qual não tem esperança. Mas hoje nós vamos falar sobre esperança na tristeza, na morte. Eu já passei por algumas tristezas da morte, mas até hoje a minha esperança é de que eu vou ver essas pessoas que eu perdi futuramente lá no céu, que é a minha neta, que hoje estaria com 21 anos, e a minha mãe. Essas duas pessoas eu quero encontrar no céu. E é por isso que eu luto para estar aqui, para que eu possa ter o direito de passar a eternidade com elas. Então, eu sei que alguém vai ter uma experiência de morte na família, principalmente depois de 2020. Depois do Covid, perdemos muitos queridos, muitos amigos, muitos irmãos, do qual nós desejamos futuramente estar com eles na eternidade. Mas vamos lá. E quando a gente perde alguém, a gente, mesmo sem querer, muitas vezes, a gente pergunta, meu Deus, por que essa pessoa morreu? Muitas vezes perguntamos, não talvez com julgamento ou com cobrança, mas a gente se pergunta, Senhor, por que essa pessoa morreu? Somente quando a gente lidar com morte de criança, né? A gente se pergunta, Senhor, por que morreu? Né? E essa pergunta fica ecoando na gente. E aí choramos, né? Nos desesperamos muitas vezes, porque se tem algo que dói no ser humano, é a morte. Ela dói profundamente. Independente de quem quer que seja, quando você perde alguém, você sofre. Mesmo que você tenha esperança em Jesus, você sofre. E está tudo bem sofrer pela morte. Porque a gente não nasceu para morrer, a gente nasceu para ser eterno. Por isso que sofremos. Mas voltando à mensagem, eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em João, capítulo 11. E vamos estudar um pouquinho sobre esse capítulo hoje. Vamos ler João capítulo 11, o verso de 1 ao 4. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Marta, de Maria, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo,
Era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Vamos parar um pouquinho por aí. Cristo tinha grande amizade para com Lázaro, e mesmo sabendo que ele estava doente, resolveu esperar. No ponto em que afirma que a enfermidade de Lázaro era para que fosse glorificado através de Jesus, não era por um motivo qualquer. Diante de um povo descrente, cético, Jesus usaria a enfermidade de Lázaro para que o povo de Betânia pudesse crer em sua divindade. Vamos continuar lendo o verso do 11 ao 14. Isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Se tem alguém que duvida da divindade de Jesus, no último versículo dessa leitura, essa pequena prova é de que ele é Emanuel, Deus conosco, que conhece o meu passado, o seu passado, o meu presente, o seu presente e o nosso futuro. Esse é o nosso Deus. Mas uma questão que poucos fazem é que por que Jesus esperou Lázaro morrer? Já fizemos essa pergunta? Por que Jesus esperou Lázaro morrer? E por que Jesus deixou 4 dias? Pois podemos nos certificar no verso 17, que diz assim: chegando Jesus, encontrou Lázaro na sepultura, havia quantos dias? 4 dias. Por que Jesus deixou Lázaro na sepultura durante 4 dias? Vocês já se fizeram essa pergunta? Naquela época, não existiam os métodos que existem hoje para provar se alguma pessoa entrou em óbito ou não. Não tinha medicina que tem hoje. E quando a pessoa tem morte cerebral, eles conseguem dizer. Se a pessoa morreu de um infarto, consegue dizer. Não tinha. Então, essa pessoa, ela ficava na sepultura, né, durante 3 dias. Porque tinha uma doença, ainda tem até hoje, uma doença chamada letargia, que é a perda temporária ou completa da sensibilidade e do movimento por causa fisiológica, ainda não identificada, levando o indivíduo a um estado mórbido em que as funções vitais estão atenuadas de tal forma que parecem estarem suspensas, dando ao corpo a aparência de morte. O defunto teria 3 dias para se levantar. Caso contrário, significaria que estava realmente morto. Quando Jesus finalmente chegou em Betânia, Lázaro já completava 4 dias de sua morte. Então, Jesus sabia o que estava fazendo. Porque se ele ressuscitasse Lázaro antes do 4º dia, os saduceus e os fariseus e as pessoas que queriam matar Jesus teriam dito que Lázaro não ressuscitou, ele apenas estava com essa doença, letargia. Então, por isso que Jesus esperou 4 dias para ressuscitar Lázaro. Maria e Marta estavam em clima de grande tristeza. Afinal, elas só tinham o irmão Lázaro. E nós sabemos que na época em que Marta e Maria viveu, mulheres sofriam muitos preconceitos, eram abandonadas,
E pelo que conta, a Bíblia não fala muito, acredita-se que Marta e Maria eram mulheres solteiras e que só tinham Lázaro como irmão e provedor das suas vidas. Então, o irmão morre. Quem iam cuidar delas? Então, mesmo com a morte, elas ainda estavam sofrendo por outras coisas. Tinha perdido seu irmão e a única esperança que tinham era de que Jesus o livrasse da enfermidade que o levou à morte. A aldeia toda as visitavam e as consolavam. O clima era de tristeza profunda. As duas foram ter com Jesus, cada uma em um momento. E como as pessoas são diferentes, porque nós somos pessoas diferentes. Algumas pessoas são racionais, outras são emotivas. E Marta e Maria eram duas pessoas diferentes, racionalmente. Foram ter com Jesus, cada um em um momento. E como as pessoas são diferentes, cada uma tinha um comportamento próprio. De acordo com a Bíblia, podemos notar claramente que Marta era mais racional e Maria mais emotiva. E isso se encontra nos versículos do 21 ao 27, que vamos ler agora. A partir do verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto? Sim, Senhor. Respondeu ela: e eu tenho crido, tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Essa foi a reação de Marta, racional, com fé, com esperança, porque sabia que Jesus ia ressuscitar o irmão dele, o irmão dela. Aí, agora nós vamos ver a reação de Maria, no verso 32. Olha a reação de Maria. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos seus pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanharam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Maria emocional. Jesus emudeceu-se, entristeceu-se com ela, ao ver aquela pessoa chorar pela morte do seu irmão. E aí nós vamos para o verso 34. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. E aí, um dos menores versos da Bíblia. Jesus chorou. Mas Jesus precisava chorar? Ele já estava indo ressuscitar Lázaro. Não já estava indo ressuscitar Lázaro? Ele não precisava ter chorado. Um dos menores versos da Bíblia é um dos mais belos e significantes para o entendimento, não só da história da ressurreição de Lázaro, mas para todo o plano de Deus para a salvação da humanidade. Por que será que Jesus chorou? Ele estava a um passo de realizar o maior milagre da história de todos os tempos. Será que ele simplesmente chorou por compaixão de Maria e de seus entes queridos, ou teve algo a mais que levou Jesus a derramar suas lágrimas? Mas há outros versículos que Jesus chorou. Jesus não chorou só neste momento. E um dos versículos que Jesus chorou está escrito em Lucas. Vamos lá dar uma lida em Lucas, capítulo 19. A partir do verso 41.
Lucas 19, 41, está escrito o seguinte: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. E te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus chorou sobre Jerusalém, porque ele veio para os seus e os seus não o reconheceram. E Jesus chorou de tristeza. Você também um dia fez algo para alguém, ajudou alguém, levou alguém aos pés de Jesus, e um dia essa pessoa te abandonou. E você ficou: Senhor, por que essa pessoa fez isso? E aí, até nisso, Jesus sabe o que a gente sente, pois ele também foi desprezado. Também não reconheceram o Deus que veio salvar cada um deles. E também, eu queria também que vocês abrissem em Hebreus capítulo 5, só para a gente entender por que Jesus chorou no momento em que ele foi ressuscitar Lázaro. Hebreus capítulo 5. Verso 7, 5, 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Jesus, no Getsêmani, também chorou pela humanidade perdida. Jesus, ele chorou por mim, por você, por todas as pessoas que ele morreu. Ele chorou por aquelas pessoas que não iam nunca aceitá-lo. Desde o Éden até agora, quando Jesus estava no Getsêmani, ele chorou de tristeza por ter feito um mundo lindo, criou um planeta maravilhoso, mas os seus filhos desobedeceram por um pedido único. Eles obedeceram e perderam. E quando Jesus se depara com a morte de Lázaro, ele vê tudo isso nele. Ele se vê ali muito triste por ter vindo a este mundo salvar os seus, e os seus não o reconheceram. Os seus não viram quem era Jesus. Sabemos que o Messias não era aceito em sua terra. Jesus chorou porque grande parte da cidade já estava perdida, pois ela seria saqueada, destruída, o Império Romano, e muitos seriam mortos sem ter antes da sua justificação, pois quase todos não aceitaram sua visitação. O Messias já esteve chegado. Embora o Messias já estivesse chegado, Jesus chorou por ver que muitos ali não aceitariam, e embora quisesse salvar a todos, a decisão de cada um não estava em suas mãos. Um outro ponto que encontramos Jesus chorando no Getsêmani é que, mesmo ele chorando, ele não podia, e ele também não pode hoje, impor a sua salvação para nós. É por isso que louvamos a Deus, porque estamos aqui de livre e espontânea vontade, porque ouvimos a voz de Deus e decidimos obedecer. E eu louvo a Deus por isso.
Vamos lá. Embora alguns trechos da Bíblia em que diz claramente que Jesus chorou, eu imagino que Jesus chorou muitas vezes. Muitas vezes que foi rejeitado, que foi maltratado, que foi judiado, que foi expulso de alguma cidade. Ele chorou. Porque como nós, sentimentais, ele também tinha sentimentos. E ele chorou muito. Entendendo outros motivos do choro de Jesus, fica mais fácil entender o que se passou na casa de Lázaro. Então, Jesus não chorou apenas pela morte de Lázaro, nem pela perda de Maria e de Marta. Jesus chorou pelo fracasso da história da humanidade, desde o tempo da criação. Por isso, Jesus chorou naquele momento. Jesus esteve presente no plano da criação e tinha plano e tinha amor por tudo que criara. Ao ver que Adão e Eva desobedeceram sua única ordem, o pecado passou a existir no homem e sobreveio a desgraça por todas as eras, até chegar hoje, aqui e agora. A vinda de Jesus à terra foi a solução para que o pecado fosse extinto através da morte de Cristo na cruz, para a remissão de todos os nossos pecados. Então Jesus chorou, não por uma morte. Jesus chorou por todas as mortes, inclusive por aquelas que viriam após o seu retorno aos céus. Jesus chorou por cada um de nós, por cada momento de desespero, de angústia que passamos. Não foi só pela morte de nossos entes e amigos queridos. Vamos ler o capítulo 11 de João. Vamos voltar lá para João e ler os versos 39. João. João 39 ao 45. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta: irmão do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres vereis a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Você viram que fé? Porque me ouvistes. Mas ele tinha certeza que Deus sempre estava ouvindo ele. Aliás, eu já sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E, tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Então, muitos que foram lá ver o velório, ver o sofrimento de Marta e Maria, creram em Jesus. Então Jesus chorou. Marta chegou a duvidar da capacidade de Jesus ao questioná-lo sobre retirar a pedra, pois já fazia 4 dias. Da mesma forma, somos nós, que embora sigamos uma doutrina, procuramos fazer a vontade de Deus, duvidamos muitas vezes de um milagre vindo do céu. Muitas vezes pedimos, clamamos e, ao mesmo tempo, duvidamos. Será que nós não precisamos orar e pedir a Deus para que a nossa fé e comunhão com o Criador seja mais fortalecida? Então, Jesus fala a Marta com a autoridade de Deus novamente. Suas ordens são seguidas e o milagre realizado. E o funeral se transforma em grande alegria. Eu, olhando a internet esses dias, encontrei um texto que eu queria compartilhar com vocês.
que traduz com perfeição a mensagem que está sendo transmitida hoje. Jesus chora por causa do estrago que o pecado e a morte causaram na criação. Ele chora por mim, Ele chora por você, Ele chora por nossa dor, Ele chora por nossa aflição, pela saudade que a morte traz. Um pouco antes era Jesus Deus quem falava com Marta. Em verdade, agora é o Jesus homem quem fala com Maria em humanidade. Você precisa de Jesus porque Ele é Deus Todo-Poderoso, manifestado em verdade. Você precisa de Jesus porque Ele é homem manifestado em graça. Nele, graça e verdade se encontram. Deus em toda a sua perfeição e homem, capaz de entender seu sofrimento e chorar com você quando você chora. E isso sem perder um átomo sequer da sua divindade. Então, o mesmo Deus que saiu da glória, todo-poderoso, criador dos céus e da terra, se tornou homem e sabe da dor que eu e você sente. E se compadece e se comove. Jesus, Ele sabe de tudo o que sentimos, de tudo o que passamos. A mensagem que eu queria deixar hoje é que Jesus sabe o que você tem passado. Jesus sabe. Talvez não temos a oportunidade de falar nos momentos de pedir, de oração, mas Deus sabe o que você tem passado. Embora você tenha os momentos de tristeza, saiba que Jesus passou por tudo que você já passou e muito mais. E entregou a própria vida para salvar a sua. Jesus chorou por você há 2000 anos atrás, antes que seus antepassados existissem, antes que minha mãe, que minha avó, que a minha bisavó, que a minha tataravó existisse. Jesus chorou por mim e chorou por você. Tenha fé. Tenha fé. Jesus entende o seu choro. Ele sabe o que tem em seu coração. E com certeza irá te ajudar. Entregue a sua vida a Jesus. Confie nele. Deixe que Ele cuide de todos os seus problemas. E o mais Ele fará. Amém? E eu queria terminar dizendo para vocês que queria convidar vocês essa noite a fortalecer a nossa confiança em Deus, em meio ao sofrimento e à dor, porque o mundo está chegando em um ponto em que não dá mais para voltar para trás. Sabe aquela frase, segue o fluxo, não dá mais para voltar? Se a gente não pode mais retroceder, o que nos resta é nos fortalecer em Jesus. É fortalecer a nossa fé. É fortalecer nossas funções, nosso ouvido, nosso coração, nossos olhos. Separá-los para Deus. O Senhor que vai adiante de nós resolve as situações difíceis, principalmente aquelas para as quais não temos resposta ou que não fazem sentido. O ponto importante de aprendizado da mensagem dessa noite é confiar que o Senhor anda entre nós. Ele está aqui hoje ouvindo a sua voz, ouvindo o seu clamor, e Ele se compadece de cada um de nós. A maldade, a justiça, a doença, a morte vão nos atingir, não vão nos atingir? Tudo isso vai nos atingir, mas não vão nos derrubar. Tudo isso vai nos atingir, mas não vai nos derrubar, porque o Senhor está conosco. Porque o Senhor está conosco. A dor da separação tem prazo de validade para acabar. Jesus voltará em breve. Glória a Deus, meu Deus. Que o Senhor vai voltar e vai nos tirar desse mundo de sofrimento. Dará fim à morte e ressuscitará nossos queridos. Amém? Até lá,
Ele anda conosco e nos mantém firmes, avançando com coragem e esperança. Tome um tempo para conversar a sós com Deus e entregue a Ele a dor que dilacera suas esperanças e sua fé. Entregue a Jesus. Entregue tudo a Jesus. Só Ele tem condições de resolver todos os nossos problemas, todos os nossos sofrimentos, tudo aquilo que tem nos feito sofrer. Só Ele é a solução. Porque a mensagem de hoje diz que nem a morte vai nos separar do amor de Deus. Que essa noite seja uma noite de esperança. Que saiamos daqui com a certeza de que Jesus, mesmo em meio aos nossos sofrimentos, Jesus está conosco. Eu fico imaginando a minha vida se não fosse estar com Jesus. Onde é que eu estaria? E com certeza eu não estaria aqui. Talvez eu estivesse morta, porque eu fui uma fumante que fumei uma vida inteira. Talvez eu tivesse morrido com câncer, mas Deus me livrou da morte. E eu louvo a Deus por isso. Então, que nós possamos ter essa certeza de que Jesus está conosco até a hora que Ele voltar. Se você dormir no Senhor, Ele estará contigo. E se você estiver em vida, Ele também estará com você. Amém? Essa é a mensagem desta noite. Que você saia daqui fortalecido com a fé em Jesus. E que nada venha atrapalhar a sua vida, para que naquele dia, grande dia da volta de Jesus, possamos ser vitoriosos e passar a eternidade com os nossos queridos. Amém? Não entendes o porquê de ter deixado sofrer assim. Se parece que Deus esqueceu e deixou de te amar. Motivo para acontecer e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espere no Senhor. Deixe Deus operar. Confia em Deus, Ele tudo fará. Até mesmo que pareça mais difícil ou impossível, Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E mais Ele fará. Quero te dar para casa hoje com essa certeza no coração de que a tua vida, a minha vida, está nas mãos do Senhor.
motivo para acontecer. E Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espere no Senhor. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe um sofrer. Confia em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe um sofrer. Confia em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Oremos. Querido Deus, amantíssimo Pai, louvamos o Teu nome esta noite, Senhor, porque Tu nos deu esperança da vida eterna. Que mesmo que passamos por sofrimentos, dificuldades, por perdas, Senhor, através da morte, Tu está conosco, Senhor. Tu tem nos sustentado, nos dirigido e nos fortalecido, Senhor, para enfrentar a dificuldade, Senhor, que está aí à frente de nós. Pois estamos, Senhor, no finalzinho dos tempos, que possamos buscar em Ti força, fé, confiança, esperança, perseverança, para enfrentar dificuldades, Senhor, que estão por vir, que não vai ser fácil, Senhor. Mas se nós tivermos a certeza da Tua presença em nossas vidas, nós vamos passar por tudo isso e sairmos salvos, Senhor, porque é Tu que nos protege. Quero Te pedir uma bênção sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos. Nos dê uma noite de descanso, que nós possamos ir para os nossos lares e que Teus santos anjos nos acompanhem, Senhor. E que a nossa vida, Senhor, seja um lugar, o nosso lar seja um lugar do qual os anjos que os anjos tenham o prazer de estar conosco, Senhor, a cada dia. Fique conosco, nos perdoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos, um bom resto de semana e até sábado. Após ouvirmos uma mensagem poderosa, música que enaltece o nome do Senhor, nada melhor do que irmos para casa na graça e na comunhão do Senhor Jesus. Esse louvor que estaremos saindo cantando. Lembrando que no sábado, às 9 horas, temos mais um encontro aqui com o Senhor no culto dessa igreja. E na sexta-feira, enquanto não é colocado, sexta-feira, às 6 horas da manhã, você é convidado para estar aqui no culto especial de oração. Sexta-feira, às 6 da manhã. Aguardamos todos aqui. 6 da manhã mesmo. Que a graça